Sejam muito bem-vindos, gente! A gente está transmitindo aqui, hoje eu estou enlouquecida, porque a gente tem 3 câmeras aqui, tá? Hoje a gente vai bater um papo muito bacana, gente, muito bacana, sobre por que trabalhar com o estúdio. Por que trabalhar com estúdio? Eu sempre trabalhei com estúdio, né? No início eu até fazia externa, até 3 anos atrás eu ainda fazia algumas coisas de externa, mas 90% do meu trabalho sempre foi em estúdio e hoje eu estou aqui para bater um papo com vocês, para mostrar para vocês qual a importância, por que é tão legal trabalhar com estúdio, tá bom? Então vamos lá. Gente, por que trabalhar com estúdio, tá? Eu trabalho com estúdio há quase 12 anos. Eu comecei, para quem não sabe, eu comecei na sala da minha casa, tá? Não abri meu home studio direto. Como é que foi? Como é que aconteceu isso para mim, tá? O estúdio ele veio, eu fiz um curso de fotografia na escola de fotografia onde eu estudava, e lá eles tinham um espaço muito pequenininho, um estúdio bem pequenininho mesmo, é menos de 30 metros quadrados, e eles sublocavam o estúdio. E o estúdio sempre me fascinou porque, você cria algo do nada, né? Você tem aquela sua. Você tem liberdade total, né? Você não tem limitação criativa nenhuma em relação ao quê? Em relação à iluminação, em relação à parte de produção com a sua cliente também, em relação a tudo. Então, o estúdio ele sempre me fascinou por conta disso, né? Eu sempre gostei muito da parte de criação e tal. E o que eu mais gostava, assim, o que eu mais gosto do estúdio e que eu acho que é de grandes vantagens aqui para a gente pontuar, tá? Primeira coisa, no estúdio você controla mais tudo, né? Ontem eu falei até sobre isso na outra live lá. Às vezes você leva um cliente para fazer uma externa numa praia, né? E aí as pessoas já começam a olhar lá para sua gestante, ver o que você está olhando. Aquilo pode ser uma coisa ruim para sua cliente, porque ela pode ficar intimidada, né? Pensa que a gente está falando, eu estou trazendo para a realidade da gente que atende famílias, né? Da gente que atende pessoas que não trabalham, né, com a sua imagem, que não estão acostumadas a tirar fotos, né? Então elas precisam se sentir mais à vontade para poder tirar foto. Então você está num ambiente, né, em que os outros olhares estão te julgando, né? Então você já não fica tão à vontade. Outra coisa, conveniência, né? Você vai trocar de roupa onde? Aí você tem que ir com outras pessoas, faz um cercadinho lá, faz um paredão para a pessoa trocar de roupa ali, também não acho legal. Acho que passa uma experiência para o cliente bem cansativa, bem desgastante, principalmente você que trabalha assim como eu, com gestante, com bastante gestante, é muito desgastante para gestante fazer externa. Outra coisa, a pessoa vai derretendo, a maquiagem vai derretendo. A gente vive num país tropical, é um país quente, né? Que é praticamente aí, né? Por exemplo, Rio de Janeiro, Nordeste é verão o ano inteiro, cara. Então, assim, é calorzão o ano inteiro. Então, você lida com essa coisa climática também. E se tiver muito quente, muito calor. E, mais uma vez, lembrando da gestante, né? A gestante, ela fica mais cansada. Você fica mais cansado também, tá? Outra coisa, quando você faz externa, já está tudo ali, né? A luz já deu, o Papai do Céu já deu a luz. Então, a luz ela já está meio que pronta. Então, é muito mais cômodo também para o fotógrafo fazer externa. Eu ouço muito, cara, eu ouço muita gente, né, que segue a gente, fotógrafo que segue a gente, que está querendo aprender fotografia de estúdio, iluminação de estúdio, e eles tinham essa cabeça assim, não, iluminação natural é muito mais bonita, eu só gosto de trabalhar com luz natural. Mas eu sinto que esse só gosta de trabalhar com luz natural é para esconder que realmente ela não sabe nada de estúdio e tem medo do estúdio. Tem muita gente que tem medo do estúdio. Você acha que tem muita gente que tem medo do estúdio? Coloca aí nos comentários. Acho que tem muita gente com medo. Eu acredito que sim. Por quê? Porque é um ambiente, como eu falei no início lá, que você tem que criar tudo, né? Então você tem que saber o que você está fazendo, tá? Outra coisa além do clima, né? Que você não controla, né?
Ah, vou marcar. Eu lembro que quando eu estava começando, eu fazia algumas externas na praia e era ruim, porque virava e mexia, o tempo não estava bom, não segurava. E a cliente queria, né, aquele pôr do sol, aquela coisa, aí eu tinha que remanejar a agenda toda para poder fazer. Isso era muito ruim também, né? Então, quando você está em estúdio, não tem, pode estar chovendo, garoando, um sol de rachar lá fora, isso não vai te impedir de você fazer teu ensaio. Então, se você consegue ter uma rotatividade, um fluxo melhor de clientes aí, sempre na sua carteira, né? Sempre o portfólio, sempre de cliente, tá? Outra coisa que eu acho bacana de estúdio, né? Você cria um clima, você cria uma atmosfera, você tem essa oportunidade de criar uma atmosfera com o cliente, um lugar acolhedor, em que você cria um clima de intimidade, porque assim, gente, fotografia é intimidade, tá? Você só vai conseguir tirar o máximo da sua cliente. E você, inclusive hoje eu estava fazendo uma cliente, acabei, gente, acabei de fazer ela. Ela saiu agora para poder almoçar, a Mi. E a gente estava falando exatamente isso, né? A gente fez 4 produções para ela, foi um ensaio longo. E assim, ela nunca tinha tirado foto na vida. Ela é uma profissional da área de saúde. E a primeira coisa que ela falou para mim quando ela chegou aqui, ela falou assim: Nila, eu não sei fazer aquelas poses. Eu sou toda dura, eu sou toda travada. Não sei como é que vão ser essas fotos. E eu tenho 2 indicações de 2 amigas minhas que fizeram, elas saíram lindas na foto, eu estou com essa esperança porque minhas amigas fizeram. Então, e ela, a minha é uma pessoa mais tímida também. Então, assim, se a gente não tivesse tido esse tempo com ela, da conversa, né, de você entender o que o cliente quer, qual a expectativa dele, o que levou a cliente até você, né? Você saber qual a história do bebê, no meu caso, né, que eu fiz gestante, qual a história do bebê e tal, não criar toda essa atmosfera de intimidade, né? Você talvez eu não teria tido um resultado tão lindo. Depois a gente vai postar a foto da Mi, ficou, nossa, ficou lindo demais. E ela, assim, ela meio que se liberou e se entregou. Então, assim, quando você está em estúdio, você tem tempo. É isso que eu quero falar. Numa externa, é aquela coisa tão desgastada que você não tem muito tempo. Então, assim, normalmente, o que acontece numa externa, né, gente? Você já manda a pessoa vir maquiada, né? Você não sabe de que jeito que ela vai vir maquiada também. Isso é uma coisa, porque a maquiagem ela pode acabar com o teu ensaio. E é tudo corrido, você já manda ela vir com a roupa, ou você troca, faz aquela esquema meio mambembe de trocar a roupa lá na hora e tal. E pronto, acabou, e fica uma coisa meio que automática, sabe? Só que essa automação, ela vai transparecer na tua foto, sabe? Então eu acho isso. Só se você fizer o seguinte, por exemplo. Quando eu fazia estúdio externa, aí era bacana, porque a gente marcava primeiro o estúdio, então eu dava aquela quebrada na cliente, né? Já atendia bastante, já tinha criado aquela experiência com ela, e depois a gente ia para a externa. Aí beleza, porque faz uma produção só na externa, tá? Porque a externa também é bacana, gente. Só estou mostrando para vocês que o estúdio pode ser uma grande oportunidade para você que está começando na fotografia e quer ter um portfólio bacana para apresentar para os seus clientes, tá bom? Se você nunca alugou nada, se você nunca teve estúdio para nada, eu recomendo você sublocar um estúdio para você ver, ter essa experiência do que vai te atender melhor, para você vivenciar isso, sabe? E tudo vai depender do que você fotografa também e de quanto recurso você tem para poder, né, para você poder investir nesse momento, tá? Olha, eu comecei, vou dar minha experiência aqui, tá? A fotografia, quando você começa na fotografia, você está iniciando na fotografia. Então, assim, você não tem, a gente acredita que não tenha muitos clientes, né? Porque você está começando na fotografia, então você está começando a montar seu portfólio, né? A enfim, mostrar sua arte, né? Então você não tem muita frequência de clientes. Então, o interessante é você nesse momento não ter custo fixo, tá? Então, o que eu indicaria para você? Se você é Adailson, né? Se você é Adailson, mora num lugar em que você tenha um cômodo
né, vazio, que dê para você transformar ele num home studio, para você ir percebendo o estúdio e você se familiarizando com ele, é isso que eu recomendaria, tá? E ela não tem esse como, meu apartamento pequeno, qual é a solução? Subloca um estúdio, tá? Por que é legal sublocar um estúdio? Primeiro, quando você subloca o estúdio de alguém que já está montado, você tem acesso a equipamentos que você não tem quando você está começando. Então, você conhece equipamentos diferentes. Que tipo de modificadores de luz, gente? Então, você vai ter acesso a outros modificadores de luz. Outra coisa legal que acontece quando você está sublocando um estúdio. Normalmente, quem subloca um estúdio, ele tem já um assistente já para te ajudar. E esses assistentes que vão montar as coisas para você e vão montar o set de luz para você. Você vai falar para ele o que você quer e ele vai montar. Então é legal você vivenciar isso, tá? Para você saber o que tem, o que deu certo, o que você usou naquela fotografia, naquela sublocação que você fez, que você gostou, e aí você vai montando o que seria legal para você montar o teu acervo no teu home studio ou no teu estúdio, tá? Outra alternativa que é legal, né? Se você tiver mais fotógrafos com você, que vocês possam dividir um espaço, talvez. Eu sempre recomendo não ter um custo muito alto nesse início, tá? Porque o início, a gente sabe que todo início é mais difícil, né? Então, quanto menos custo fixo você tiver nesse início, melhor, tá? Eu nunca tive estúdio em casa, assim, uma casa grande, tipo a Lid, né? A Lid tem uma casa imensa. Eu fui lá conhecer o estúdio da Lid Lopes, lá em São Paulo, e ela mora em cima, né? No andar de cima, e ela tem o estúdio todo embaixo. Eu acho muito bacana porque você tem espaço pra caramba, então dá para fazer um monte de cenário diferente, dá pra explorar bastante, né, a casa. Só ver o pé direito dessa casa, para também não te limitar, tá? Eu acho bacana a casa, assim, tá? Eu acredito, se você tiver um espaço de 3 metros, mais ou menos, de largura, né, por uns 4 metros aí de... É que eu tô aqui, gente, tô encostando e tô visualizando o negócio. Então, uns 3 metros de largura por 4 de recuo, ali já é um espaço bom para você começar, tá? E aí, o que você vai precisar? Isso que você tem que pensar. Você vai precisar de fundo infinito, né? E aí eu recomendo você que está começando ter aqueles fundos infinitos de rolo, né? Porque são mais baratos do que se você fosse fazer com o gesso, né? Fazer aquele fundo infinito do gesso, tá? Porque suja muito, quebra, você faz de alvenaria, né? Faz com alvenaria e gesso, quebra, já tive, é horrível, tá? A menos que você tenha um stage muito grande. Beleza, tá começando. Então, você tem que botar na conta aí, bota aí, anota aí que eu tô falando. Você vai precisar de rolo, aí você tem que pesquisar. Pesquisa Mercado Livre, Lumitec, tá? Rolo, tripé para fundo, tá? Se você não quiser tripé para fundo, tem suporte para fundo também. Então, tem aqueles suportes que você compra e você já pendura, igual que tem no meu estúdio. Quem quiser ver como é que é meu estúdio, tem um canal, tem um episódio aqui no YouTube que eu mostro, eu faço um tour no estúdio. É tipo o meu que eu tô falando. Depois você entra lá e vê, tá? Você vai precisar, tá, de pelo menos, eu acredito aí, uma fonte de luz. Depois você acrescenta mais uma, mas com uma fonte de luz você já dá para fazer bastante coisa, tá? Eu recomendaria pelo menos um flash aí de 200 watts de potência, tá? Uma potência média boa para você começar, beleza? Dá para fazer bastante coisa. Recomendo um rebatedor 5 em 1 daquele grandão, sabe? Para você botar, você vai precisar. Então, vamos lá, fala comigo. Um suporte para fundo, um rolo, né? Uma fonte de luz, ou seja, um flash, aí eu recomendo flash mesmo, tá? Não recomendo luz contínua, não, começa com flash. Você pode botar sombrinhas também, bota uma sombrinha branca grande, bota um rebatedor grande, dá bastante coisa, bota uma panela, um bandor. O que mais? A cara da Bia me olhando. Eu acho que seria um kit basicão, assim, tá? Bem basicão, bem secão para você começar a trabalhar, tá? Estou tentando migrar de externo para estúdio. Minha questão sempre é o flash. Se já compro só o de estúdio ou se tem um que seja bom para as duas situações.
Cara, primeiro compra o de estúdio, depois você compra o de bateria, né, que você está falando, para você poder fazer externo também, né? O de externo você pode adaptar com flash dedicado, né? É só botar ele como escravo e você usar. Porque normalmente os flashes da bateria são muito mais caros, e aí vai depender muito do seu budget, tá? De quanto você tem para poder gastar com isso, tá? Tenho medo de estúdio ainda, é uma tomada que não se encaixa, é um fio de tocha que não alcança até a tomada e tal. Você tem que comprar extensão, Eliana. Compre extensão. Extensão eu vivo comprando aqui, eu inclusive comprei duas agora nessa semana. Então, assim, a extensão que tem que botar. E, gente, olha só, tudo é prática. Se você não praticar, não vai entrar em você no flow, tá? Não adianta, tem que botar em prática, senão não vai. O Beauty Dish é legal porque você tem a oportunidade de botar um grid nele, né? E fazer uma luz mais refinada. Mas como você vai estar com uma fonte de luz só, eu acredito que seja melhor para você e mais barato uma sombrinha branca daquela pequena. Inclusive, tem um vídeo que a gente fez com a Carol, que a gente fez o duelo dos modificadores de luz. Que aí você vai conseguir fazer boas escolhas, tá bom? A gente faz entre o Beauty Dish e a sombrinha branca, fazemos entre o Octabox, não é isso? E a sombrinha grande. As objeções que a gente estava falando, né? O pessoal falando muito que prefere luz natural porque não sabe mexer no estúdio, né? Então, tem que aprender a mexer, tá? E, gente, eu vou te falar, é tão fascinante a iluminação de estúdio. Hoje eu estava com a cliente lá embaixo fazendo, e a gente foi montando aquela. Ai, nossa, lindo demais, né? Aquela. Ficou linda a foto, é porque não dá para mostrar para vocês agora, porque tá na outra máquina. Mas assim, você vai desenhando com a luz. Você tem um prazer gigante, porque assim, quando você sabe o que você está fazendo, e você conseguir. Você tem um negócio na tua cabeça, você consegue concretizar esse trem, essa luz que você tem na sua cabeça. Gente, isso é bom demais, isso é libertador, sabe? Isso não tem preço. Hoje a gente foi desenhando com a luz, eu fui lá fazendo a luz de recorte com todo cuidado, fiz uma luz de cabelo, aí fui vendo, vou, volto, aí botei a luz na frente, aqui ficou linda a luz da frente, mas eu achei que precisava de mais alguma coisa, botei uma luz de preenchimento, ficou a coisa mais linda, uma luz linda, 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 linda. E ao mesmo tempo, quando você sabe que não precisa de tudo isso para você fazer o que você quer, às vezes com uma fonte de luz você vai conseguir o seu objetivo, então você vai depender muito do que você quer, mas você precisa saber, tá? E você sabe como, gente? Estudando. Tem que estudar, tem que meter a cara, tem que praticar, não tem jeito, tá? Só que você domina, você vai dominar, você passa tanta autoridade para o teu cliente quando você domina a luz, que isso é absurdo. A cliente confia em você, ela tá vendo o que você está fazendo, ela sabe que você sabe o que você está fazendo, tá? Beleza? E perguntou, custa caro ter estúdio? Depende. Depende do estúdio que você vai montar, tá? Normalmente quando a gente começa pequeno, né? E aí, sabe o que custa caro? Custa caro a gente não saber, a ignorância ela custa caro. Então é importante você estudar sobre. Gente, estuda de verdade. E dá para fazer muita coisa. E é um jeito, o estúdio, ele é uma oportunidade, é uma janela de oportunidade para você se diferenciar no mercado, tá? Porque hoje, se você tem, por exemplo, um parque como o Jardim Botânico, que é lindo, mas que você chega lá no sábado de manhã, tá todo mundo tirando as mesmas fotos com os mesmos lugares. Cara, se você tem portfólio das mesmas coisas que todo mundo tem, você entra num mercado perigosíssimo, que é um mercado que vai fazer você não conseguir viver da sua fotografia, vai fazer você ficar frustrado com a tua fotografia, vai fazer você desistir da tua fotografia, pensar em arrumar outro emprego para poder complementar a renda, porque a fotografia você não está vivendo, você vai ficar frustrado, que é o mercado de preço. Tá? Por quê? Porque não vai ter diferença nenhuma do teu trabalho do que o Zezinho do lado. Então, assim, o estúdio, ouve o que eu estou falando, olha que eu trabalho com isso, gente, eu vivo da minha fotografia, vocês estão vendo a loucura que eu estou aqui. Então, eu vivo, eu tenho autoridade, credibilidade para falar o que eu estou falando, eu vivo da minha fotografia e sem ser, como vou falar a palavra? Escrota, pode falar escrota? Não, não sei. Snob, o meu ensaio é um dos ensaios mais caros do Rio de Janeiro, se não for mais caro, tá? Isso por quê? Porque eu consegui entrar num nicho super diferente, que é o mercado de valor, o mercado de exclusividade. E se quando você entende que o estúdio, quanto mais você otimizar, mais exclusividade você der para o seu cliente, maior vai ser a sua percepção de valor,
Você não quer outra vida, porque você está criando uma experiência para o teu cliente, você está tendo tempo com ele. Isso, gente, isso você não tem noção como isso ajuda. Você sabe o que você está fazendo, você faz tudo com calma, cara, é muito bom. E você bota a sua identidade em tudo. Você bota a sua identidade na luz, na produção, em tudo, na maquiagem. Você tem tempo de interagir com a maquiadora lá que tá maquiando a tua cliente. Então, assim, é uma grande oportunidade, viu? De verdade. Você pode montar tudo. Hoje, olha, hoje eu montei 4 sets de luz. E o que que a luz traz? Ela traz uma atmosfera para cada set. Então, isso você vai entender também. A luz, ela pode trazer a atmosfera que você quer mostrar. Você não precisa montar, às vezes, um cenário gigante, ter um cenário fixo gigante. Não. Se você souber mexer com a luz, o jogo de luz parece que você já é outra forma. Então, pensa nisso, tá bom? É isso. Gente, um beijo no coração de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Viu? Beijo, beijo, gente. Tchau. Agora me ajuda a desconectar tudo aqui, Daniel.